Boa noite, meus amigos. Vamos continuar então com nossos estudos de cálculo integral. No primeiro vídeo, apresentamos a noção de área de uma região limitada por uma função contínua, duas retas verticais e o eixo x como um limite de uma determinada soma, que geometricamente representa somas de áreas de retângulos que permitem nos aproximar à área da região desejada. Pois bem, hoje vamos estudar o conceito de integral definida como uma extensão natural do conceito de área. O conceito de integral definida é fundamental dentro do cálculo integral. Bem, então vamos às definições iniciais. Vamos considerar uma função f definida sobre um intervalo AB, né? Uma função que não necessariamente vai ser positiva, né? Como o caso de áreas, essa função não necessariamente toma valores positivos. Todos só pode tomar alguns valores negativos, certo? Então, dado um número natural n, um número natural maior ou igual a 1, considere o delta como sendo igual ao comprimento do intervalo AB, ou seja, B menos A, dividido por n, né? Ok, porque a gente vai dividir esse intervalo AB em n subintervalos, né? Todos do mesmo comprimento, delta. Então, obviamente, como a gente vai ter n subintervalos, o comprimento tem que ser b menos a sobre n, certo? Então, quem vai ser o primeiro ponto? O primeiro ponto vai ser a, né? x0 igual a a. O segundo vai ser x1, seria o a mais delta. O seguinte seria x1 mais delta, sendo que x1 é a mais delta, então seria a mais delta, ou seja, a mais 2 delta, não é isso? O último vai ser, obviamente, o extremo direito, ou seja, b. E o anterior, ou seja, o penúltimo, xn menos 1, vai ser a mais n menos 1 delta. Então, em geral, né, o ponto xi, né, vai ser dessa forma, né? A mais i vezes delta. E o xi menos 1, né, vai ser igual a mais i menos 1 delta, certo? Esses aí vão representar os extremos dos subintervalos formados ou obtidos ao dividir nosso intervalo inicial em n subintervalos, todos do mesmo comprimento, b menos a sobre e, correto? Muito bem, em cada subintervalo você vai escolher um ponto, né, um ponto que vamos chamar, ou vamos denotar de xi estrela. Então, xi estrela pode ser um ponto de livre escolha dentro de cada um desses subintervalos. Pode ser o extremo esquerdo, pode ser o extremo direito, pode ser qualquer ponto interior, por exemplo, ponto meio, meia geométrica, qualquer um, correto? Olha, aqui temos um gráfico que ilustra a situação. Bem, apenas como ilustração, estamos pensando em uma função positiva nesse caso, né, que está por cima do eixo x. Porém, como já disse, né, nossas funções não necessariamente serão positivas, né? Você pode ter uma função
digamos, dessa forma também, não é isso? Ok? Então, aqui o que a gente fez é dividiu o intervalo AB, nesse caso, em quantos subintervalos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nessa ilustração aqui, o N seria igual a 8, não é isso? Portanto, o delta seria igual a B menos A sobre 8, não é isso? Essa ilustração. Bem, e você escolhe em cada um desses subintervalos, por exemplo, aqui escolheu esse ponto aí que vai chamar de x e estrela, certo? Aqui no primeiro eu posso escolher o extremo esquerdo. No segundo, posso escolher o ponto meio. No terceiro, posso escolher qualquer ponto que fica dentro desse intervalo. A escolha é livre, correto? Muito bem. Então, uma vez que você faz essa escolha, você vai formar a seguinte soma. A soma formada por os produtos de f avaliado em cada um desses pontos, né, multiplicado por delta, né, e variando de U até N, correto? Ou seja, isto daqui é igual, né, a f em x1 estrela vezes delta mais f em x2 estrela, né, x2 estrela vezes delta mais, né, f em xn estrela, né? Ou seja, o ponto que você pegou dentro do último subintervalo, avaliou f, então forma essa soma. Olha, cada uma dessas somas são chamadas de somas de Riemann, tá bom? Somas de Riemann. Então, quando a gente vai dizer que uma função é integrável. Então, vamos lá. Olha aqui. Dizemos que f, a função definida sobre o intervalo AB, é integrável se o limite, né, esse limite da soma de Riemann, existe. Tá? Primeira coisa, esse limite tem que existir, mas não é suficiente. Não pode depender da escolha desses pontos, certo? Ou seja, se a gente fizer outra escolha, então o limite tem que ser o mesmo para que a nossa função seja integrável. Aliás, para qualquer escolha, esse limite, além de existir, todos os limites têm que coincidir, tem que ser o único limite. Então, caso isso aconteça, a gente diz que a função é integrável e esse limite, né, que não vai depender agora da escolha desses pontos, é denotado com esse símbolo aqui, não é isso? Lê-se integral definida de A até B da função f de x diferencial de x, correto? Perfeito. Então, essa é a denominada integral definida de f de A até B. Então, uma coisa importante, né, é observar que a integral definida, ela é um número, né, é um número real, certo? Que pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser zero, né? Certo? No caso das áreas, né? Todas essas f avaliadas em x são positivas, multiplicado por delta, todas as somas serão positivas e, portanto, o limite é positivo, não é isso? Mas, quando trabalhamos com integrais definidas, as funções não necessariamente são positivas, então esses valores, aqui essas somas de Riemann, essas somas de Riemann são números reais em geral, não necessariamente
positivos, correto? Então, em resumo, a gente diz que uma função é integrável quando o limite de qualquer soma de Riemann existe e todos coincidem. Todos esses limites coincidem, certo? E qual é a notação? Esse símbolo aqui, integral de A até B, f de x diferencial de x. Perfeito. Vamos então ao primeiro exemplo, né? Primeiro exemplo. Expresse o limite como uma integral definida no intervalo dado. Então, temos aqui limite de 1 sobre n, né, dessa soma da Riemann aí, xi, logaritmo natural de 1 mais xi ao quadrado, onde o intervalo é 2, 6, né? Então, vamos lá, vamos ao primeiro exercício, né? A primeira parte. Então, nesse caso, nosso intervalo AB é o intervalo 2, 6, correto? 2, 6. Então, o delta, nesse caso, o delta é igual ao comprimento total do intervalo, que seria 6 menos 2, dividido por n, ou seja, 4 dividido por n, correto? Isso aí é o delta, não é isso? Outra coisa, dentro do conceito de integral definida, né, que é um limite da soma de Riemann, aparece f em xi estrela. Aqui não está aparecendo xi estrela, está aparecendo xi, ou seja, em cada intervalo a gente divide isso daqui, né, isso nos intervalos xi menos 1, xi, e aí você escolhe livremente o xi estrela, correto? Agora, nesse caso aí, nesse limite, né, não aparece xi estrela, aparece xi. Então, você como vai interpretar isso? No seguinte sentido, de que o xi estrela foi escolhido, certo? Como sendo o extremo direito, né? Porque aqui aparece tudo em termos de xi. E outra coisa, essa forma aqui, xi logaritmo natural de 1 mais xi ao quadrado, isso aí vai dar a cara da função. Então, a função deveria ser igual ao quê? A x logaritmo de 1 mais, né, 1 mais x ao quadrado, não é isso? 1 mais x ao quadrado, correto? Muito bem. Se, digamos, vamos assumir por um momento que essa função é integrável, né? De fato vai ser, porque a gente vai falar de um teorema que garante que toda função contínua é integrável, certo? Então, a integral, nesse caso estamos trabalhando no intervalo de 2 a 6, né? De 2 a 6 dessa função f de x diferencial de x, né? Vai ser o limite, certo? Limite é quando n vai para infinito, certo? Desta soma de Riemann em particular, a soma de Riemann, onde eu estou tomando f, estou tomando xi estrela como xi, certo? O xi, é isso? E aqui, vezes o delta, correto? Vezes o delta. E variando de 1 até n. Vou colocar aqui xi estrela nisso. Só que nós escolhemos xi estrela como sendo xi. Então, esse daí vai ficar como sendo o limite de n vai para, quando n vai para infinito, né, isso de quem? F em x estrela é essa função aqui, ó. X estrela foi escolhido como xi,
Então, vai ficar xi vezes o logaritmo de 1 mais xi ao quadrado, não é isso? Vezes delta, mas quem é delta? Delta é 4 dividido por n. 4 dividido por n, certo? Não depende de xi. Então, ele pode sair, né? 4 dividido por n, pode sair fora da somatória, né? Essa somatória e variando de 1 até n, correto? E esse 4 aí pode sair fora do limite. Então, aí vai ficar limite, quando 4 vezes igual 4 vezes o limite de 1 sobre n, isso, vezes a somatória xi logaritmo de 1 mais xi ao quadrado, correto? Xi ao quadrado e variando de 1 até n, correto? Muito bem, mas veja bem, esse limite aqui, né? Esse limite aqui é justamente o limite pedido. É o limite que foi pedido aqui, ó. Vamos ver aqui. Expresse como o limite como uma integral definida, certo? Esse limite aqui. Vamos chamar esse limite que tal a gente chamar de L. Tá? Vamos chamar esse limite daqui, né? Isso de L. 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 Então, esse limite aparece aqui, né? Então, essa integral vai ser igual a 4 vezes nosso limite que a gente chamou de L. Tá bom? Portanto, então, a gente tem que L vai ser igual a 1/4, certo? Passando a dividir da integral de 2 até 6 da função f de x. Mas quem é a função f de x? Esta daqui. Então, vai ser x logaritmo de 1 mais x ao quadrado diferencial de x, perfeito? Então, dessa forma, a gente expressou o limite, né, como uma integral. Nesse caso, bom, é 1/4 de essa integral. Bem, o segundo limite, vamos lá. Esse limite aqui, vamos chamar de m. M, esse limite aqui. Então, nesse caso, o intervalo é π2π, né? Acho que vamos copiar aqui melhor. Cosseno de xi. Então, a parte B aqui, né? Vamos resolver. A parte B é m é igual ao limite da seguinte somatória. Cosseno, né? Cosseno de que era mesmo? Cosseno de xi sobre 2nxi. Cosseno de xi sobre 2nxi, certo? E o intervalo, né, com o qual a gente está trabalhando era de π a 2π, certo? Π a 2π. Muito bem. Π a 2π. É isso mesmo. Bem, então a primeira coisa, né, ir variando de 1 até n, né, obviamente aqui o limite n vai para infinito, não é isso? Então, a primeira coisa é calcular nosso delta. Delta vai ser igual ao que? Comprimento do intervalo grande, que é π menos 2π, ou 2π menos π, né, dividido sobre n, nesse caso, vai dar π dividido por n, né? Π dividido por n, perfeito? Π dividido por n. Outra coisa, novamente o x estrela não aparece, né? Então, entende-se que
Como não aparece xi estrela, né? E nesse limite aparece o xi, é porque nós escolhemos xi estrela como sendo o xi, correto? Muito bem. E outra coisa, a partir daqui você pode ver que a função tem que ser de que forma? Bom, esse n que está aqui, ou esse 2cn, pode sair fora da soma, né? Pode sair. Então, a função seria cosseno sobre x. Cosseno, né? Cosseno de x dividido por x. Né? E está bem definida nesse intervalo, né? Porque esse x apresentaria problemas de anulamento no zero, mas zero fica fora desse intervalo. Então, tá correto. Beleza. Mais uma vez, essa função é contínua. Essa função é contínua e, como veremos, toda função contínua é integrável, portanto, existe essa integral, né? A integral de π até 2π dessa função, certo? Da função f em x de x, certo? Por definição, é o limite de uma soma de Riemann, né? Uma soma de Riemann, como ela existe, vai ser uma soma de Riemann qualquer, então, onde a gente vai escolher xi estrela como sendo o xi, ou seja, os extremos direitos. Então, vai ser f, né? A definição geral, f em x e estrela vezes o delta, não é isso? E variando de 1 até n, correto? E agora sim, vamos lá. Quem é especificamente? Especificamente, isto daqui é a somatória f em xi. Xi é o xi. Então, vai ser cosseno de xi dividido por xi multiplicado por delta, sendo que delta é π sobre n. Π sobre n, não é isso? E variando de 1 até n, correto? E aí, eu vou querer dar a forma desse limite. Ah, tá. Então, aqui está faltando um 2, né? Π, podemos retirar fora. Π aqui, não é isso? E vou colocar um 2. Vou colocar um 2 dentro do limite, certo? Para ter essa expressão aí. Cosseno de xi, esse n, vamos pegar aqui, vou colocar um 2. 2n xi, não é isso? Como a gente colocou um 2, esse n é esse n que está aqui. Esse 2 não existia, então a gente tem que colocar 2 fora, né? Isso multiplicando, né? Porque a gente considerou 2 no denominador, temos que considerar um 2 no numerador. Beleza? Só que agora, esse negócio que está aqui, esse limite é o nosso M, né? Nosso limite que a gente está procurando, certo? É nosso M aí. Beleza? Muito bem. Então, a gente vai ter, portanto, né? Portanto, temos que a integral de π até 2π da função f de x é igual, diferencial de x é igual a 2π por m, 2π por m, né? Em consequência, né, isolando, m vai ser igual a 1 sobre 2π, né? Isso passou a dividir da integral de π até 2π da função f de x. Sendo que a função f de x, de maneira concreta, é cosseno de x dividido por x. Não é isso? Cosseno de x dividido por x, diferencial de x.
Muito bem. E o terceiro exemplo, né, a parte C, vamos chamar a nosso limite de n, certo? Vamos ver quem era mesmo esse limite que a gente queria calcular. Está aqui. Está aqui, ó. Limite, aqui, por exemplo, o xi é estrela, né? Entende que depois de uma livre escolha, xi estrela dividido por xi estrela ao quadrado mais 4. E o intervalo é 1, 3. Então vamos lá. Está aqui a somatória. Xi estrela dividido por xi estrela ao quadrado mais 4. Xi estrela ao quadrado mais 4. E o intervalo é o intervalo 1, 3. É isso? Certo? Vamos lá. É, exatamente, né? E esse limite vamos chamar de n, certo? Esse limite aqui vamos chamar de n, certo? E vamos calcular agora. Ah, aqui está dando delta, né? Multiplicado por delta, certo? Multiplicado por delta, multiplicado por, por delta, né? Certo? E variando de 1 até n, correto? Olha, aqui o delta já está claro, né? Embora o delta, né, nós sabemos que vai ser 3 menos 1, 3 menos 1 dividido por n, né? Isso 2 sobre n. Porém, delta já aparece aqui dentro da somatória. Então, esse daqui deveria ser a função, deve dar a cara da função, não é isso? F de x. Que função seria? Seria a função x dividido por x ao quadrado mais 4, né? Definida sobre esse intervalo, né? Veja que essa função aqui é uma função contínua, definida sobre esse intervalo. Mais uma vez, como já falaremos, toda função contínua, ou como veremos, né, toda função contínua é integrável. Portanto, então, existe a integral de 1 até 3 da função f de x, diferencial de x, e de maneira geral, isso daqui é o limite de uma soma da rima, né, onde você escolhe arbitrariamente um xi dentro dos seus intervalos, não é isso? E variando de 1 até n, f em x e estrela vezes o delta, correto? Bom, aqui é o que? F de x e estrela é essa mesma função que aparece aí, x e estrela, essa cara, aliás, né? X e estrela, x e estrela ao quadrado, não é isso? Mais 4 vezes delta, né? Opa, aqui faltou limite. Então, desculpem aqui. Vou apagar um pouquinho. Então, esse daqui é igual a o limite, né? Quando n vai para infinito, dessa soma da rima aí, né? Daí variando de 1 até n. Mas esse limite é justamente o n que a gente quer calcular, o n. Isso, o n. Portanto, então, que a gente vai concluir, a gente vai, então, concluir que n, que a gente quer, é igual, né? Não temos nada para dividir aqui, a integral de 1 até 3 da função f de x. Sendo que a função f de x é igual a x dividido por x2 mais 4 diferencial de x. Perfeito.
Então, dessa forma, a gente expressa ou expressou os limites dados como ou em termos de uma integral definida, tá certo? Aqui deveria ser em termos de uma integral definida, não exatamente como uma integral definida, né? Porque em alguns casos faltam umas constantes multiplicadas, que é 1/4 de uma integral. O outro era 1 sobre 2π da integral, certo? Muito bem, mas essa aí é a ideia. Ok, uma observação importante, né, que você já talvez notou, né, até porque falamos de que a integral definida é uma extensão natural do conceito da área. Então acontece que quando a função é maior ou igual a zero, ou seja, é não negativa para todo x que está em AB, então a soma de Riemann, né, vai representar a soma das áreas dos retângulos, certo? Vai representar, nesse caso, soma das áreas dos retângulos, certo? E, portanto, a integral definida vai ser a área da região limitada pelo gráfico da nossa função, as retas verticais, x igual a b, x igual a b e o eixo x. Então, se essa daqui é nossa região S, né, vamos assumir, inclusive, que essa função é uma função contínua, por exemplo, isso, ou uma função integrável, correto? Então, a área de S, né, a área de S vai ser exatamente igual à integral de A até B da função f de x diferencial de x. Beleza? Desde que f seja não negativa, ou seja, f de x maior ou igual a zero para todo x que está em AB. Então, por favor, se uma função é positiva e ela é uma função integrável, por exemplo, uma função contínua, então a área da região limitada pelo gráfico da função, as retas verticais determinadas pelos extremos dos intervalos e o eixo x, essa área exatamente coincide ou pode ser calculada como sendo a integral definida da função. Ok? Bem, aqui como exemplos, como a gente ainda não sabe, né, integrar, né, ainda não aprendimos técnicas de integração, a gente vai ver isso depois. Então, vamos fazer o processo inverso. Vamos calcular integrais em termos de áreas. Exemplo 2, calcule as integrais a seguir, interpretando cada uma em termos de área. Perfeito, então vamos lá. Então, a primeira integral é a integral que vai de -1 até 2. Né? Eu quero calcular a integral de -1 até 2 de que função? Da função valor absoluto de x diferencial de x. Tá certo? Então, essa daqui é a função valor absoluto que alguns conhecem como a função módulo, certo? Então, geometricamente, a função valor absoluto... Opa, o que aconteceu aqui? Vamos né, fazer um desenho que nos ajude a calcular essa integral em termos das áreas, não é isso? Então, primeira coisa, a função valor absoluto ela é uma função não negativa, certo? E o gráfico da função valor absoluto consiste na união de duas retas, certo? Essa reta aqui, ou esse raio aqui, que vai da origem para aqui, e outra reta, ou semirreta, simétrica, não é isso? Simétrica, correto. Olha, veja, aqui o que vai variar?
Aqui estamos trabalhando o ponto menos 1. Aqui está o ponto menos 1, certo? Menos 1. E aqui seria o simétrico 1, mas aqui o extremo direito seria 2. Então, vamos até 2, certo? Digamos esse ponto aqui. Então, ok, de qual área estamos falando? Dessa parte aqui, digamos, certo? Dessa parte aqui. Esse daqui representaria a área da região limitada por essa função, valor absoluto, não isso? E essas retas verticais, que são os extremos de nosso intervalo, correto? Muito bem. Então, esta daqui é a função valor absoluto, y igual ao valor absoluto de x, certo? E então, pela interpretação que a gente deu, essa integral daqui não é outra coisa que a área da região S, onde S é a região limitada, nisso, pelo gráfico dessas funções, certo? Vou chamar S1 aqui e S2 aqui. Da função valor absoluto, as retas verticais e o eixo x, certo? Esse é o eixo x, eixo y. Muito bem. Agora, a área de S1 seria igual à área de S1. Vou calcular a área de S1 primeiro. Obviamente, a área de S vai ser a área de S1 mais a área de S2, certo? A área de S1 vai ser simplesmente essa região S1 é um triângulo, né? É um triângulo retângulo, né? Com base 1, a altura, aqui seria o valor absoluto de menos 1, obviamente vai ser 1. Então vai ser o meio da base, que é 1, multiplicado pela altura, que é igual a 1. Então, esse valor vai ser igual a 1 meio. Tá? A área de S2 seria igual a quê? Outra vez temos um triângulo, dessa vez de base 2, e a altura 2 também, não é isso? Altura 2, altura 2. Então, vai ser o meio da base, que nesse caso é 2, vezes a altura, que é 2, certo? Então, esse valor vai ser 2. Então, a integral como a área de S é igual à área de S1 mais a área de S2, né? Obviamente, você pode ver a partir do gráfico, né? Esse valor aqui vai ser igual a quanto? 1 meio mais 2, 5 meios, né? 5 meios, 2,5 unidades quadradas. Então, a integral que a gente queria calcular, a integral de menos 1 até 2 do valor absoluto, vai ser igual a 5 dividido por 2. Perfeito? Muito bem. Vamos, então, aqui usar este espaço para calcular a segunda integral. Deixa eu anotar aqui, essa segunda integral é de menos 5 a 5, x menos 25 menos x2, certo? Então, queremos calcular essa integral de menos 5 até 5 de x menos, e aqui vai aparecer uma raiz quadrada, 25 menos x2, certo? Ok. Diferencial de x. Olha, uma das propriedades que a gente vai ver sobre integral definida, né, é que ela, se você tem
uma diferença de funções integráveis, então essa integral da diferença é igual à diferença das integrais. Então, vamos já usar essa propriedade, né? Embora a gente enunciará com mais cuidado um pouquinho na frente. Certo? Ou seja, em outras palavras, essa integral aí pode ser vista como uma diferença de integrais. Essa integral menos essa integral aqui, menos 5 até 5 da raiz 25 menos x quadrado, diferencial de x. Então, o que está acontecendo aqui? Essa função x dentro do intervalo menos 5 a 5. Vamos analisar ela, né? Primeiro, a função identidade dentro do intervalo de menos 5 a 5, né? Pronto, vamos supor que este daqui digamos, vou colocar aqui menos 5, certo? E aqui 5, correto? Então, a função identidade seria esta função aqui. Essa função aqui. Correto. Então, o que está acontecendo? Essa função, ela é positiva nessa região aqui, entre 0 e 5. Entre 0 e 5. Porém, ela é negativa entre menos 5 e 0, correto? E, obviamente, essa área aqui vai ser igual a essa área aqui, correto? Essa área aqui vai ser igual a essa área aqui, correto? Muito bem. Mas, veja o seguinte, no intervalo de 0 até 5, né, intervalo de 0 até 5, né, olha, uma propriedade, aqui vou usar uma propriedade interessante, na verdade, sobre integrais, é a seguinte, que a gente vai ver também, né, com detalhe aqui. Essa integral de menos 5 a 5, ela pode ser separada como em duas integrais. A integral de menos 5 até 0 e somada com a integral de 0 até 5, não é isso? Agora, nesse intervalo entre 0 e 5, essa função x ela é positiva. Então, geometricamente, isso daqui vai ser igual a essa área aqui. Essa área, né? Mas, aqui, essa função é negativa. Veja aqui a função. Esta é a função y igual a x, certo? Então, de 0 até 5 é positiva, de menos 5 a 0 ela é negativa, tá vendo aqui, tá? Baixo o eixo x. Então, ela não pode ser igual a essa área. Não pode ser essa área, porque essa área é positiva. Mas, então, seria igual a quê? Né? Então, essa como é negativa, certo? Por simetria, isto daqui teria que ser menos a área A, correto? Menos a área. Então, menos a área A mais a área A, isso aqui vai dar zero, correto? Então, essa integral do lado esquerdo dá zero. E a outra, professor? A outra integral. Bem, a outra integral, a gente precisa, vamos trabalhar com outra função, que seria a raiz quadrada de 25 menos x quadrado, né? 25 menos x quadrado. 5 menos x2, certo? Se você elevar ao quadrado, certo? Então, você vai obter o seguinte, né? y2 igual a 25 mais x2, certo? Sendo que
aliás, menos x2 aqui, não é isso? Menos x2. E, portanto, x quadrado mais y2 igual a 25, não é isso? Isso aqui a gente sabe que representa geometricamente uma circunferência centrada na origem, certo? E com raio igual a 5. Porém, nós estamos trabalhando no intervalo entre menos 5 e 5, certo? E o fato de que y seja igual a raiz quadrada, certo? Garante de que y tem que ser maior ou igual a zero. Então, na verdade, a gente está trabalhando, o gráfico dessa função vai ser apenas parte superior da circunferência, certo? Ou seja, é o seguinte, né? Digamos que esse daí representa nosso plano cartesiano, certo? Então, a gente está trabalhando com apenas essa parte superior da circunferência, de menos 5 até 5, correto? Passando por 5. Como essa função aqui é maior ou igual a zero, então a integral vai representar justamente a área, né? A integral, então, por favor, a integral de menos 5 até 5 raiz de 25 menos x quadrado, certo? Vai representar a área da região S aí, essa região S, certo? Essa semicircunferência que seria igual ao quê? A área de uma circunferência é π vezes o raio quadrado, que seria 25π. Mas como a gente está trabalhando com a metade, então seria 25 meios de π, certo? Muito bem. Então, agora sim, voltando à integral original, vamos chamar essa integral I, isso é a integral I que a gente queria calcular, né? A gente separou em duas integrais, essa integral aqui que nós calculamos, que dá zero, menos essa integral que acabamos de calcular. Vamos chamar essa relação de estrela, certo? Então, em estrela, né, voltando, estrela, a gente tem o seguinte. I vai ser igual a zero, que vai ser a primeira integral, menos 25 π sobre 2, que é a segunda integral. Portanto, a integral pedida vai ser igual a 25 π sobre 2. Muito bem. Olha, aqui vamos falar do teorema que já foi comentado, né? Já foi comentado e foi usado fortemente no primeiro exemplo e implicitamente no segundo exemplo, tá? Então ele diz o seguinte, né? Se f é uma função contínua, então f vai ser uma função integrável. Toda função contínua é uma função integrável. Então, existem muitas funções integráveis. Quem são, por exemplo, as funções contínuas? Porque, como existem muitas funções contínuas, então, por exemplo, funções trigonométricas, né, dentro dos seus respectivos domínios, funções polinomiais, funções exponenciais, função exponencial, logaritmo, todas as funções contínuas dentro de um intervalo fechado limitado são automaticamente integráveis, certo? Ou, ainda mais, aquelas funções que têm um número finito de pontos de descontinuidade, não é isso? Então, pode acontecer que você tenha uma função, digamos, da seguinte forma, digamos,
na função, que vem assim, tudo bonita, né? E depois ela pula até ficar aqui, e então pula por aqui, digamos. Aí vai ter um ponto de descontinuidade, ela continua por aqui, certo? E pula por aqui, digamos aqui um buraco, coisa desse tipo, certo? E nosso intervalo, vamos supor que é daqui a até B. Então, nesse caso, né, observamos que nesse ponto T, vamos chamar ponto T, certo? A função é descontínua, certo? O limite lateral à esquerda é esse valor, né? E o limite lateral à direita dá esse valor aqui. Então, são diferentes, não existe o limite, certo? A imagem é, nesse caso aqui está fechado nisso. Então, ela não é contínua nesse ponto. Aqui, digamos, no ponto S, né? No ponto S, certo? A função também claramente é descontínua. Então, quantos pontos de descontinuidade a gente tem nesse caso? 2. Né? Podemos ter 1000 pontos de descontinuidade e a função continua sendo integrável. Né? Então, intuitivamente, é porque esses pontos, né, uma quantidade finita, certo, são depreciáveis, certo, quando a gente fala de área, né? A gente retira uma quantidade finita de pontos, então é insignificante no cálculo de área, certo? Claro, quando a gente trabalha com funções positivas, né? Mas se a parte negativa representa uma menos uma área, certo? Então, podem ser deixados de lado, correto? Muito bem, então toda função contínua é integrável. Olha, aqui temos a função quadrática, né? X quadrado, que é uma função contínua, certo? Então, queremos demonstrar que a integral dessa função quadrática é dada dessa forma: b cubo menos a cubo dividido por 3. Então, já sabemos, pelo teorema anterior, que existe essa integral definida, certo? E além do mais, vai ser igual ao limite de qualquer soma de Riemann. E não vai interessar agora a escolha que você fizer do ponto x e estrela. Por que não interessa mais? Porque já está garantido que essa função, ela é integrável, correto? Então, veja, eu vou usar, né? Eu vou tomar aqui primeira coisa, o delta vai ser igual a b menos a sobre n, né? O n está inicialmente fixado, certo? Depois a gente, claro, vai tomar o limite quando n vai ao infinito, certo? E outra coisa, os pontos, as caras dos pontos, o xi, estão lembrados? Era a mais i vezes o delta, certo? Foi a descrição que a gente deu bem ao início de nossa aula, né? Vamos lembrar aqui. Ó, tá aqui, ó, xi, epa, xi aqui é a mais i vezes delta, correto? Essa é a cara do xi. E eu vou escolher justamente o x estrela como sendo o extremo direito de cada um desses intervalos. Por quê? Facilitar as contas, correto? Então vamos escolher o x estrela como sendo o próprio x, correto? Muito bem, então aqui vai ser limite da soma de Riemann. Então, como eu vou escolher o x estrela e a função fx quadrado, né? A função aqui, por favor, vai ser x quadrado.
Então, será xi estrela ao quadrado, né? Que nesse caso eu vou tomar xi quadrado vezes delta, não é isso? Vamos lá. Igual 1 a Tn. Isso vai ser igual ao seguinte. Limite n vai para infinito. Né? Agora vamos calcular. No lugar, a gente pode tomar o limite ao final. Vou chamar esta relação aqui, a relação alfa. E a gente depois volta para tomar o limite, certo? Vamos calcular primeiro a soma de rima, tá? Então vamos calcular a soma de rima, por favor. Então, essa somatória aí, né? A soma dos x ao quadrado vezes delta vai ficar igual a quanto? Quem é ao final x? É a mais e vezes delta, tudo elevado ao quadrado, certo? E tudo multiplicado por delta, né? E variando de 1 até n. E variando de 1 até n, correto? Aqui a gente pode desenvolver esse quadrado e vai ficar quadrado primeiro a 2 mais duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes a delta i mais quadrado do segundo, que seria delta ao quadrado vezes i quadrado. E tudo multiplicado por delta, correto? Bem, e a gente pode separar essa soma aqui, né, em três somandos, né, em três somas. Então vamos lá. A primeira vai ser a quadrado vezes delta. Parece que não depende de i. Então vai ser a... Mas vamos colocar primeiro a quadrado vezes delta, não é isso? Se repete n vezes. É porque uma constante, estou somando essa constante n vezes. Mais 2a, e aquela 2a delta pode sair fora da somatória dos i's, ou seja, somatória dos n primeiros números naturais, mais cuidado, esse delta está multiplicando esse delta aqui, então teremos delta 2 aqui, não é isso? Delta 2. E aqui, ó, delta 2 por delta, delta cubo, que vai sair fora da somatória. E aqui vamos somar os quadrados, né? Os quadrados dos n primeiros números naturais, não é isso? Bem, e quanto vai ser esse valor aqui? Essa constante foi somada n vezes, então ficou a quadrado vezes delta multiplicado por n, mais 2a delta quadrado, certo? E a somatória, já sabemos, né? No primeiro vídeo falamos bastante disso, que a soma dos n primeiros naturais, a formulinha que permite calcular essa soma é n por n mais 1 dividido por 2, mais, né, delta cubo, e aqui a soma dos quadrados dos primeiros naturais é o quê? É n por 2n mais 1, n por n mais 1, né, já sabemos também, aprendemos no primeiro vídeo, n mais 1 por 2n mais 1 dividido por 6. Perfeito? Mas quem é delta ao final? Delta não é igual a b menos a sobre n? B menos a sobre n. Então vamos substituir. Vamos substituir aqui. Então esse daqui vai ficar o quanto? B menos a sobre n. Então vai ficar a quadrado por b menos a sobre n, não é isso? Tudo multiplicado por n. Então, obviamente, n com n
serão cancelados, né? N com N cancela. Então, vai ficar A quadrado por B menos A. Mais 2 vezes A, delta quadrado, ou seja, B menos A ao quadrado sobre N2, certo? N2. Aqui, N por N mais 1 dividido por 2. Veja que aqui já podemos cancelar um N aqui, né? E vai sobrar apenas um N aqui. Mais, desculpem aí, mais B menos A ao cubo sobre N cubo, né? Por N, certo? Por N mais 1, por 2N mais 1, dividido por 6. Obviamente aqui, mais uma vez, podemos cortar um N aqui com N2, certo? E aqui vai ficar o quanto? Com N de N cubo vai ficar N2. E aí vai ficar o quê? A quadrado por B menos A, né? A quadrado por B menos A, mais, olha, esse 2 aqui também vai cortar, né? Então, vai ficar o quê? A por B menos A ao quadrado. E um N que sobrou aqui, vamos considerar, ou vamos expressar da seguinte forma, né? Aqui temos N mais 1, será N mais 1 dividido por N. A gente pode colocar N mais 1 dividido por N, como dizendo N sobre N, que vai ser 1, mais 1 sobre N. Beleza? E aqui B menos A ao cubo, não é isso? B menos A ao cubo. Um N já cancelou, ficou um N2, né? Esse 6 vamos colocar aqui fora. E novamente, como temos N2, vamos colocar um N aqui como denominador. Então, seria 1 mais 1 sobre N, né? Multiplicado por 2N sobre N, 2 mais 1 sobre N. Beleza? Agora sim, tomar o limite, né? Quando N vai para infinito, resulta fácil, né? Este vai, por exemplo, vai para 0, então essa expressão vai para 1. Este daqui vai para 1, este daqui, então, vai para 1, este aqui vai para 2, não é isso? Então, em alfa, podemos tomar o limite, né? Em alfa, tomamos o limite, certo? Então, na expressão alfa, em alfa, certo? A integral, né? Tomando o limite, obviamente, né? A integral de A até B da função x2, depois a gente tomar o limite, vai ficar o quê? Veja bem, A quadrado, a primeira parte constante, já, quadrado por B menos A, né? Aqui esse limite vai ser 1, mais A por B menos A ao quadrado. E aqui, o limite, aqui vai ser 1, aqui vai ser 2. Com esse 3 aqui, vai ficar B menos A ao cubo sobre 3. Pois bem, e aqui a gente tem que fazer uma manipulação do tipo algébrico, né? Vamos usar o seguinte espaço aqui, certo? E isso aqui vai dar igual quanto? Igual quanto, é? Olha, eu tenho B menos A quadrado, B menos A cubo. Posso colocar em evidência B menos A, certo? B menos A. Inclusive, vou colocar 3, B menos A dividido por 3, certo? Então, o que vai ficar aqui? 3 ao quadrado mais
3a por b menos a, isso, mais b menos a ao quadrado, né? Isso, b menos a ao quadrado. Isso aí vai dar quanto? B menos a dividido por 3. E aqui vamos ter 3a2 mais 3ab menos 3a2. E se a gente desenvolver aqui, vamos ter quadrado primeiro, V2, 2 vezes AB, mais o quadrado do segundo, não é isso? A quadrado. Que podemos cancelar aqui? 3a2 cancela com esse negócio aqui, certo? E teremos o quê? B menos A dividido por 3, que sobrou? Quadrado de B, B quadrado, não é isso? Aqui, se a gente trabalhar com 3ab menos 2ab, vai ficar mais AB, não é isso? Mais AB. Mais AB. E, finalmente, mais A quadrado, não é isso? A quadrado. Mais A quadrado. Ok, e isso que está aí, isso é uma identidade algébrica, né? B menos A multiplicado pelo quadrado de B mais produto de ambos mais quadrado de A é simplesmente o cubo do B, cubo do primeiro, menos cubo do segundo, certo? E claro, esse 3 está no denominador, correto? Então, a integral de A até B da função x2 diferencial de x é igual a b cubo menos a cubo dividido por 3. Muito bem. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguma das propriedades da integral e vou demonstrar como a gente pode calcular de outra forma, um pouco mais geral, inclusive para potências de x, xk, integrais definidas dessa forma. Muito bem, amigos. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, um abraço.